Eita, glória, pastor! Jesus, deu certo? Deu certo. Que bênção, glória a Deus! Você tá me Olha, ouvindo? tô muito bem, perfeito. Tá me ouvindo? Ótimo, tô. Agora tem muito barulho o teu áudio. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Agora, o teu áudio, tu tá usando o microfone? Não, é Bluetooth. Deixa eu... Tá, quer que abaixa? Não, acho que seria melhor Tá usar alto? Bluetooth. Tá, eu tô com fone aqui, tá vendo? Tô vendo. É porque a tua voz não tá tão clara, entendeu? Eu acho que eu vou usar também. Ah, peraí, deixa eu virar aqui então, o receptor. Ouve agora. Tá melhor o receptor? Agora tá É o melhor. receptor. Tá melhor? Pronto. Já acertamos já. Ok? Beleza, então. Então deu certo. Glória a Deus. Tudo certo, certíssimo. Estamos no horário 5 minutos adiantado. Como bons ingleses, brasileiros ingleses, estamos alinhados. Que benção. Sejam bem-vindos todos aí. Vocês estão chegando, né, pastor? Pastor, tá com você a live, eu sou seu convidado. Amém. Tô me arrumando Amém. aqui. Glória a Deus. Amém. Vou te ajeitar enquanto o pessoal vai entrando. Nós entramos um pouco mais cedo, só para resolver uma questão técnica aqui, mas está fluindo muito bem. Glória a Deus. Muito bem. Como é que foi o culto? Bênção? Foi bênção. Acabamos o nosso culto agora. O nosso Amém. culto de oração e adoração. Foi bênção demais. E fizemos até uma fotinha, ó. Vou colocar aí para os irmãos verem, ó. Uau! Uau, top! Muito top. Muito bom. Glória a Deus. Culto de oração e adoração nesse momento é muito importante. A gente orar, adorar, buscar o Senhor, né? Verdade, pastor. Eu quero nessa noite dar boas-vindas a todos os irmãos que estão se achegando aí, os nossos amigos, convidados. Eu sou o pastor John Rich aqui da Videira da Grande Vitória, supervisor do estado aqui do Espírito Santo, da Vinha ES. E o meu convidado é o pastor Deide de Linhares. Eu gostaria que você se apresentasse agora, pastor Deide, para todo mundo me conhecer. Quem é o pastor Deide? Vamos lá, então. Boa noite a todos, a paz dos irmãos que estão entrando. A gente ainda está 3 minutinhos adiantado, mas está indo bem. Eu creio que vamos aproveitar todo nossa 1 hora de live. Temos muita coisa para conversar. Eu sou o pastor Deide França, sou pastor aqui auxiliar da Igreja Batista Vitória em Cristo, em Linhares. O nosso pastor aqui é o pastor Pedro França, é um grande homem de Deus. O louvor do fundo está muito alto. Deixa eu tirar aqui e abaixar, que alguém colocou ali, para não atrapalhar, amém. O pessoal que está entrando vai falando aí também com a gente como é que está o som, se está ouvindo. Eu sou hoje um programador neurolinguístico, um homem que trabalha com a alma das pessoas. A minha especialização hoje como especialista em inteligência emocional é trabalhar a alma das pessoas e o espiritual delas. Já desde 2011, eu venho nessa caminhada, ministrando cura da alma para casais. Hoje eu e minha esposa, nós somos pastores responsáveis pelo Ministério de Casais da nossa igreja, mas auxiliando a nossa igreja, o meu trabalho hoje, essa parte emocional, tem sido de grande valia, porque a parte emocional é uma parte muito delicada, né? Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar muitas vezes falando sobre alma. Então, hoje, a minha área da igreja é auxiliar o pastor, né, pastor presidente, pastor Pedro, na área de casais e principalmente na área também da cura da alma. Os encontros que a nossa igreja faz, o pastor me incumbe dessa parte de cura da alma e é fantástico porque as nossas emoções, elas gerenciam e são o governo da nossa vida. E o meu trabalho é ajudar as pessoas a serem mais livres e gestores das suas emoções. É isso aí. No decorrer da live, eu falando um pouquinho mais
sou advogado de carreira, já fui aprovado em vários concursos públicos, morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos. Então, assim, já tenho uma caminhada com Deus já há mais de 10 anos. E sou aí filho, servo do Senhor, buscando sempre transformar a vida. Eu vou estar falando aqui de casos meus, ou seja, do meu escritório, do meu trabalho. Eu falo que o meu trabalho é meio que secundário, na verdade, né? Eu trabalho emocional e espiritual no meu trabalho como programador neurolinguístico. E hoje eu tenho empresas, grupos de empresas, sou mentor de empresários, mentores de muitas pessoas, e graças a Deus, Deus tem me usado muito para transformar a vida das pessoas. Esse é um pouquinho do Deide, a gente vai falando mais no decorrer da live. Amém, amém. Muito bem, para você que está se achegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar abordando um assunto muito abençoado e que envolve a todos nós. Nós vamos estar falando sobre feridas da alma. Quem nunca, né, ficou ferido, chateado, magoado, ofendido com alguém, seu pai, com seus pais, com o seu cônjuge, professores, mentores, isso às vezes chateia as pessoas, né? Alguns chegam ao ponto dessas feridas da alma se tornarem raízes, verdadeiras raízes de amargura. Viu aquelas pessoas amarguradas, extremamente tristes, sabe, insensíveis ao próximo, dando patada em tudo e todos. Muito bem, esse é o nosso tema da nossa live de hoje. Eu estou aqui nessa noite com o pastor Deide França. Ele é um homem de Deus e também um especialista em inteligência emocional e vai estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem trazido e dado para ele, de conhecimento, de experiências, né, como pastor, inspirar e ministrar cura na vida de muita gente. E eu convido você, nessa hora, a pegar esse aviãozinho aí, ó, e convidar os seus contatos para participarem. Convida seus amigos, convida seus parentes. Vamos juntos viajar nessa live e compartilhar muito daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem, pastor Deide, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, e eu tenho a certeza que é a pergunta que não quer calar. Quais são as piores feridas da alma? Uau, eu diria que são muitas, pois todas elas vão paralisar uma área da sua vida. Mas eu te digo que feridas da alma que são extremamente prejudiciais, que paralisam você, a depressão é uma grande ferida da alma. O estresse é uma grande ferida da alma. Mas como assim, pastor? A depressão é uma ferida da alma. Para que a depressão desencadeie, é necessário que você tenha tido experiências impactantes na sua vida. Impactos emocionais, ou seja, traições, perdas, coisas que vieram a machucar a sua alma. Mas, pastor, como que uma depressão consegue se instalar, causando uma ferida na alma da pessoa? Vou trazer aqui casos reais, coisas que eu lido no meu dia a dia, pessoas que eu lido no dia a dia, que muitas das vezes entram no meu escritório depressivas e saem, graças a Deus, curadas, porque eu sei que é Deus quem faz. Então, a depressão é uma das piores feridas da alma. Agora, como que é a depressão desencadeada? Ela pode ser desencadeada por várias situações, mas para ela entrar na sua vida, você precisa ver, ouvir e sentir, e instala na sua alma. Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, instala na sua alma. Para mim me aprofundar um pouco mais sobre depressão, eu preciso falar mais um pouco sobre o que é isso, sobre o VAS, sobre visão, audição e sinestesia. Você tem na sua mente, no seu cérebro, um local chamado córtex visual, onde estão o quê? Sua memória, suas experiências de vida, todas as imagens que você passou a vida inteira. E essas imagens estão lá, no seu córtex visual, no seu inconsciente.
Toda vez que acontece um impacto emocional na sua vida, esse impacto emocional, quando ele é negativo, ele se torna uma ferida da alma. Vamos trazer um exemplo de uma ferida da alma. Algo que aconteceu hoje, pastor, fresquinho. Hoje eu fui no comércio comprar algo pela manhã. Então eu cheguei lá e encontrei uma mulher, inclusive ela está assistindo essa live. Ela me pediu, pastor, eu quero o seu contato para assistir a live. E o Senhor me usa muito em discernimento do espiritual. Onde eu vou, pastor? O Senhor vai comigo, eu creio. E eu falo do amor dele. E eu fui negociar preço de um produto que eu ia comprar. Aí eu comecei a falar de Deus para essa pessoa, de Jesus. Eu falei, eu sou pastor. E comecei a falar do meu trabalho. E eu falei bem assim, inclusive, eu vou fazer uma live hoje sobre feridas da alma. E essa mulher, muito curiosa, depois eu descobri, afastada um pouco do Senhor, ela disse, eu tenho uma ferida da alma. Eu disse, eu sei qual é a sua ferida, traição. Você foi traída pelo seu marido. E ela se assustou e arregalou os olhos e disse, como você sabe? Eu disse, há profeta nessa terra ainda. E ela, pastor, eu estou afastado. Depois que eu fui traída, eu entrei em depressão. A minha alma começou a ficar encolhida. E eu falei, meu Deus, no dia da live, o Senhor me traz uma pessoa para que o Senhor possa tratar. Então, eu lembrei, sabe o que, pastor, na hora? Eu lembrei de Jesus e a mulher samaritana. Amém. Como você sabe dessas coisas? Ela está na live. Ela me pediu, eu mandei a live, inclusive o irmão dela também me pediu, eu ministrei a essas pessoas enquanto eu estava comprando. E eu comecei a falar das traições, e eu comecei a falar de como estava a vida dela. Ou seja, a traição foi uma ferida que foi instalando e logo veio a depressão. Qual que era a raiz da amargura? Ela começou a esfriar na fé. O que acontece se você pegar uma planta e arrancar ela de um vaso? Ela sai com um monte de raiz em volta e a terra é grudada, não é? Uhum. Não é isso que acontece? Aquelas raízes, as raízes estão segurando. Isso, não sai tudo. As raízes não estão segurando a terra? Sim. Aquela terra são as palavras, são os sentimentos que ela recebeu na alma dela e essas raízes estavam bloqueando que ela saísse. Olha só. Mas, pastor, como é que arranca isso? Com a palavra. Assim como aquela mulher viu, ouviu e sentiu a traição entrando na alma dela. Ou seja, o que aconteceu naquela hora? Um impacto muito forte. Porque imagina, pastor, anos de casada. E, de repente, um belo dia, saber que foi traída por um homem que disse que a amava. Um homem que disse que ia cuidar dela. Isso é muito forte. Porque é um confronto lá nas suas experiências de vida. Começa a confrontar dentro de você as suas experiências com aquele mundo atual. Então essa mulher começou a relatar mais coisas sobre a vida dela. E ela começou a dizer que ela não consegue mais chorar hoje. Que ela chorava tanto na igreja, que aquilo a envergonhava. Que aquilo fazia com que as pessoas olhassem muito para ela. E eu comecei a dizer para ela, eu sei o que você está vivendo. Lembra que eu compartilhei a palavra com o senhor na casa do pastor Pedro? Sim. Uma fase da ferida da alma? Sim. Lembra que eu disse que ela não conseguia chorar mais? Eu falei, você está vivendo a fase da sequidão. Você não consegue chorar mais. Está seca por dentro. Porque as palavras que eram para sair, não saíram. Eu perguntei para ela, você disse para o seu marido tudo o que você queria dizer? Ela disse, eu não tive coragem. Eu falei, minha filha, é por isso que você está seca. Porque a palavra está aí dentro como uma raiz que segura aquela terra. E enquanto ela não sair, você não colocar para fora, a amargura vai continuar. Foi muito forte, pastor. Muito forte hoje. No dia da live, o Senhor me traz uma pessoa, ou eu vou até ela, não sei como é que o Senhor faz. E ali eu comecei a ministrar ela, e ela começou a identificar as raízes da amargura. Quais eram as raízes da amargura? Ela esfriou na fé. Ela parou de cultuar a Deus. Ela não conseguia... Eu perguntei, você perdoou ele? Eu perdoei. Eu falei, se você não perdoou? Ela disse, é verdade, pastor, eu não perdoei. Sabe por que você não perdoou? Porque a sua vida parou. Uma das características da amargura é que você para a sua vida. Ela parou a vida dela. Ela parou de se relacionar com Deus.
ela parou de se relacionar com ela mesma. Eu comecei a conversar umas coisas mais profundas, eu não posso abrir aqui com ela. Comecei a contar mais coisas. E eu falei, o Senhor tem uma obra na sua vida. Você precisa voltar. Você precisa cuidar disso. Ela disse, pastor, onde é a sua igreja? Eu falei, tal lugar, sim, o irmão dela também se interessou. Vai lá. Não que na sua igreja não tenha Deus, mas Deus opera em vários lugares por várias pessoas. Então, naquela mulher, pastor, eu quero continuar, se o senhor me permitir, para finalizar, essa depressão que se instalou nela, ou seja, a depressão é quem vive no passado. Então, ela só vivia falando dele. Eu falei, olha só, para você começar a vencer a raiz da amargura, você tem que parar de viver no passado. Você precisa viver no presente. Quem vive no passado vive em depressão, é depreciação, ou seja, caindo. Você precisa de falar do que ele fez. Se você continuar a repetir para as pessoas toda dor que ele fez você passar, essa dor vai se tornando uma raiz maior, maior e maior e maior. E daqui a pouco ninguém consegue arrancar você mais de onde você está. É interessante, pastor Deide, que a ferida da alma é a pessoa fazer mal para ela mesma. Ela ficar ali ruminando aqueles pensamentos, pensando toda hora, ninguém aguenta. Então a pessoa ela faz mal para ela mesma. A outra já até esqueceu, né? No caso aí o marido largou, já deve estar com outra mulher, mas ela está ali tão magoada, ferida, amargurada, que o mal é ela quem sofre. Perfeito, pastor. Eu já atendi pessoas que foram abusadas sexualmente. Mulheres. Sim. E o ato sexual acontece uma vez, que é o abuso, o estupro, o ato libidinoso. Eu sou um jurista, então entendo bem dessa área. O toque, né? Podemos ser um toque ou pode ser um abuso verbal. Ou seja, o trauma impacta naquela hora. Só que o pior trauma é às vezes que a pessoa lembra. Toda vez que ela traz a lembrança, ela está sendo abusada dela mesma. Meu Deus. Ela está abusando várias vezes, e várias vezes. Toda vez que a pessoa que sofreu um abuso vai lembrando, ela vai abusando dela mesma. E toda vez que ela abusa, aí vai aumenta. Por isso quem está em depressão, quanto mais tempo passa, pior fica, porque a raiz vai crescendo, ela vai se aprofundando. É muito forte, inclusive. Eu quero até te fazer uma outra pergunta. Nós temos muitos convidados aqui, muitos amigos, muita gente se achegando. Muita gente de Deus também. Eu queria te perguntar o seguinte: essas feridas da alma, elas podem paralisar a vida com Deus, o relacionamento com Deus, a caminhada da fé? Fala um pouco disso pra gente, Deide, por favor, porque eu vou te falar uma coisa. Eu tenho percebido muita gente cheia do Espírito, gente sabe que um dia já esteve ali envolvido, comprometido, liderando, falando, pregando, ensinando, paralisou por causa dessas coisas. Pastor, literalmente, eu hoje ativo muitas pessoas espiritualmente. Eu tenho pastores que sentam na minha frente, homens com muito mais anos de caminhada do que a minha, pastor. E muitas das vezes, uma sessão minha que eu tenho com ela aqui é só espiritual. E eu não conheço toda a Bíblia, mas eu conheço até onde Deus me usa para falar dele. Ou seja, se você parar para pensar, como que é a construção da criatura humana? É em 3 partes, né? Somos espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo. Se você for colocar a estrutura numa pirâmide, a primeira parte é o espírito, que é do homem, é a conexão com Deus. A segunda é a alma e o corpo. A alma fica no meio. A alma liga o espírito do corpo. O corpo é responsável pelo contato da matéria, de relacionamento. E a alma é governo. Se o governo está doente, o que acontece com tudo? Tudo fica doente. Agora, para a gente entender melhor sobre isso, sobre o que o senhor falou se a ferida da alma pode paralisar a vida com Deus? Sim. Vou te dar um exemplo
de um homem que paralisou na Bíblia, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Quem conhece os Salmos 42? Salmos 42, Davi fala bem assim para ele: ó minha alma, por que me afliges? Por que me perturbas? Antes espera em Deus, o meu Deus, eu ainda o louvarei. Pastor, o que Davi estava passando? Qual que era a ferida da alma dele? Depressão. Ele tinha caído. O que estava sobre ele? Culpa e condenação. Culpa e condenação é uma ferida da alma que o diabo tem colocado no povo de Deus. Porque o homem culpado, ele abaixa a cabeça, ele não levanta. Olha Pastor, só. como assim? Quando você é com alguém e você vê ela na rua, o que você faz? Culpa. Então, ou seja, uma simples ferida da alma, uma seta de Satanás te jogando culpa e você aceitando na sua alma, você abaixa a cabeça. Quando a Bíblia diz que é do alto que vem nosso socorro, nós temos que olhar para o alto. Então, a culpa é uma ferida da alma que paralisa um homem de estar conectado com Deus, porque ele está no meio. Parei aqui, não conecto mais. Vem, mas paralisa. Você precisa do espírito, da alma e do corpo para que Deus te use em plenitude. E Davi, em Salmos 42, estava vivendo uma depressão. Versículo 3, se eu não me engano, ele diz: naquele dia, o único alimento que eu vi caindo sobre os meus lábios foi as minhas lágrimas. Ou seja, ele estava chorando e ele não tinha fome. A depressão tira a fome da pessoa. Olha só. É uma ferida da alma traiçoeira, pastor. E você não a vê chegar. E eu creio também que Davi não percebeu ela chegando. Mas, pastor, o mesmo homem que ainda é menino era chamado para tocar a harpa, para que Saul se acalmasse quando estava endemoniado. O homem segundo o coração de Deus passou depressão. Sim, meu amado. Um homem segundo o coração de Deus passou pela depressão. E ele relata isso no Salmo 42. E depois que ele fala sobre essa lágrima que tocou em seus lábios, ele fala bem assim: ah, como eu tenho saudade dos tempos que eu ia na casa do meu Deus, que a multidão em festa. Ou seja, mais uma característica da depressão. Passado. Ele estava vivendo do passado. Ou seja, pastor, a depressão é uma ferida da alma tão profunda que faz você não ter fome, nem não ter fome física e nem fome de Deus. Quantas pessoas estão depressivas na igreja e não sabem e por isso não conseguem se alimentar de Deus? Não sei se essa palavra para você, mas se você não consegue se alimentar desse Deus, é porque a sua alma está paralisada. É porque a culpa está vindo sobre você. É porque o diabo tem instalado em você drives do passado, dizendo que você não merece se chegar ao coração de Deus. Sendo que não é mesmo, nós não merecemos. Mas pela graça nós estamos chegando. É do jeito que a gente está, a gente tem que ir. Davi não entendia que ele precisava se achegar no coração do Pai, mesmo chorando, mesmo com fome, ele não entendia. Mas o Senhor deixou escrito isso para que hoje, numa live, seja dito: nenhuma lágrima do passado, nenhuma culpa, nenhuma condenação pode me afastar de ti. Amém. Se você tem uma culpa de um erro do passado, não carrega essa culpa. O Senhor permitiu para te tratar, para te curar, para te trazer maturidade. Davi estava sendo tratado para que outras pessoas fossem tratadas essa noite. O Senhor não vai olhar o pecado, Ele vai olhar o seu coração. Mas naquele momento, aquele homem estava paralisado. Um homem, pastor, um homem que venceu centenas de batalhas, que arrancou sua espada e matou muitos em nome do Senhor, que ganhou terras, que preparou o terreno para Salomão. O homem da sabedoria chegar, estava vivendo um quadro de depressão. Imagine nós, não tivemos essa experiência toda. É interessante, sabe, pastor Pedro, que
o que nós observamos... Pastor Deide. Pastor Deide. É porque eu vi o pastor Pedro entrando aqui. Aleluia! Poderoso, glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que tem aqui uma pessoa, ó, Alves Carla Kiss. Ela está dizendo o seguinte: tenho compulsão em alimentar todos os momentos, mas não consigo comer. Interessante. O que você observa é que existem pessoas que têm distúrbios emocionais, né, devido a feridas na alma, e aí ela come, fica obesa. Mas também tem pessoas que têm distúrbios devido à ferida na alma, que elas deixam de comer, ficam anoréxicas, né? Eu estou falando de coisas naturais, mas tem pessoas também, como você colocou muito bem, que elas, pelo convívio com pessoas, com cristãos, ela põe expectativa lá nas alturas, aí ela se decepciona, fica com ferida na alma, e ela tem dificuldade de se alimentar de Deus, sabe, de ser ministrada pela vida daquele líder, daquele pastor, de qualquer liderança. Aí a pessoa se isola completamente e passa a caminhar sozinha, né? E não se alimenta mais. Isso é muito triste. Amém. Isso é muito Sim, triste, pastor. Isso é muito lamentável, né? Eu vou te falar, eu vou te trazer um caso, pastor. O senhor me trouxe um gancho, eu vou te trazer um caso. Essa pessoa que está comendo. Vou te falar de um cliente que chegou no meu escritório e lembra que nós conversamos sobre que Deus cura as pessoas com a conversa? Jesus fez isso. Num diálogo, Jesus curava. Sim. Ele não impunha as mãos e nem dizia nada a ser curado. Muitas pessoas foram curadas porque o Cristo conversou com eles. Ou seja, saiu o poder, como a mulher do fluxo de sangue. Deus não ministrou, Deus não orou, não intercedeu. Ela tocou, foi curada. Eu tenho um cliente que ele chegou aqui com 140 quilos. Uau! Sentado na minha frente. E ele fez de tudo para poder emagrecer. Aí eu conversei com ele, eu pedi, Senhor, me dá uma revelação, eu preciso na alma dele quebrar isso. Eu preciso arrancar isso da alma dele. Que todo esse sobrepeso é uma disfunção da alma. Então, um belo dia, o Senhor disse para mim, você vai ter que constrangê-lo. Eu falei, amém. Eu creio que o Senhor está comigo. Então eu falei bem assim, imagine você chegar na escola com essas duas filhas pequenas. Agora, você acha que elas vão se importar com a sua estrutura física? Ele disse, não, elas não ligam. Elas falam que você é fofinho. Agora imagine suas filhas quando elas estiverem adultas, jovens. O que elas vão dizer? Imagine elas correndo e você correndo com elas na praia. Você acha que você vai conseguir? Eu comecei a ministrar a ele, que ele não ia conseguir viver o melhor da vida dele com as filhas dele. Pastor, e eu falei muito de Deus, eu comecei a falar das coisas de Deus, e falar do que ele ia perder, e falar da vida, que os pais que o pai é a coluna, que ele traz sombra para os filhos, que ele tem que honrar, zelar, ele tem que ser o exemplo, e eu fui buscando Bíblia e falando com esse homem. E eu pensei assim, nunca mais ele volta. Pastor, com 60 dias, ele estava com 95 quilos, sem tomar nenhum remédio. Uau! Eu fui lá na alma dele e arranquei, pela palavra de Deus, a crença que ele precisava ter para comer. Quando isso a gente chama de ressignificar, mais de certo. Jesus fez isso, eu vou falar. Eu fiz o quê, pastor? Eu fui lá e coloquei uma verdade aonde tinha uma mentira. Sim. Eu mostrei para ele o prejuízo que ele ia ter, ele não ia viver o melhor da vida dele, a plenitude com as filhas. Eu falei, imagine sua filha pulando nas suas costas. Imagine a foto da sua filha nas suas costas. Como é que vai ser essa foto? Você acha que ela vai ter coragem de postar? E a sua autorresponsabilidade como pai? E esse homem saiu daqui bêbado, de não conseguir andar. Eu pensei que ele não ia voltar. Mas esse homem chegou ao peso de 95 quilos. Somente
depois de uma palavra de verdade que entrou e tirou uma palavra que foi lançada. Foram lançadas várias palavras, eu sei disso, eu não posso entrar em detalhes. Mas eu quero dar um exemplo. Nós temos ensinado para a igreja, para os irmãos, que nós somos fruto e resultado das nossas crenças. Aquilo que você está vivendo hoje é com base no que você creu ontem, lá atrás. E se você se você quer mudar o seu futuro, você deve mudar as suas crenças para você poder conquistar. Então, por exemplo, nós estamos falando de peso. Como é que a pessoa quer mudar de peso se ela diz, não, eu não consigo, eu não vou conseguir, é muito peso para mim perder, e aí ela não vai dar conta, ela não vai perder, né? O que ela precisa fazer para perder o peso, Pedro? Pastor Deide? Pode me chamar de Pedro, pastor, eu me sinto honrado, tá? É o meu pastor. Meu amado, o que precisa fazer? Ela precisa fazer uma coisa que está lá em Provérbios, usar a palavra. Salomão fala, o poder da vida e da morte está na palavra. Amém. Você precisa profetizar. Lembra que eu falei que aquilo que você vê, ouve e sente, instala na sua alma e cria um drive? Sim. O que aquela criança hoje obesa ouviu? Para de comer, e não sei o quê, não pode comer agora, não sei o quê, está comendo as unhas. Todas as palavras de maldição. Menino, você não faz nada a não ser comer. Muitas palavras foram lançadas naquela criança. E aquela criança, quando fica adulta, tem dentro dela uma criança mal resolvida. O que acontece? Quando ela está sob pressão, o que ela faz? A criança mal resolvida aparece. E ela começa a comer. Por quê? Precisa tampar aquele buraco. A nossa mente, ela vai repetindo os padrões. Então, o que você tem que fazer? Uma outra palavra, você tem que lançar. Eu sou sadio, eu sou próspero, eu sou filho de Deus, eu tenho um bom corpo, eu tenho um bom peso. Você tem que profetizar na sua vida. Você tem que ressignificar com uma outra palavra. Agora, voltando àquele gancho que eu falei sobre a questão de Jesus curar com a palavra. Sim. Ou seja, vamos pegar o exemplo da prostituta. Eles chegam para Jesus e falam, Rabi, mestre, essa mulher pecou e a lei de Moisés tem que apedrejá-la. Então Jesus faz uma pergunta para eles. Quem de vocês nunca pecou? Eles ficam em silêncio. E depois Jesus dá uma meia resposta. Atira a primeira pedra. A Bíblia fala que dos velhos aos mais novos, as pedras foram caindo. Amados, Jesus, numa simples pergunta e uma meia resposta, confrontou todas as crenças daquele homem da lei de Moisés e não deu oportunidade de eles se defenderem. Mas eles tiveram a vida transformada, porque veio a verdade. Ou seja, aquela mulher foi livre porque o Jesus que nós servimos fez uma pergunta direto do trono de Deus. Há poder em fazer perguntas que estão ligadas no coração do Pai. Jesus fez uma coisa que eu chamo de programação da linguística, mindset. Ele programou a mente daqueles homens, eles largaram as pedras e foram embora. E a Bíblia ainda fala que dos mais velhos para os mais novos. Por que a Bíblia foi tão detalhada? Porque os mais velhos carregam mais culpas. Lembra das raízes que eu disse? Quanto mais tempo passa, maior a raiz. Por isso os mais velhos para os mais novos. Então, ou seja, a palavra, ela tem o poder de curar uma alma ferida. A palavra de Deus tem o poder de entrar na sua alma e ressignificar. Mas é necessário que você esteja aberto para receber uma palavra. O grande desafio, pastor, é a gente conseguir trazer essas pessoas para próximo e mostrar a verdade que o Cristo cura. Com um simples diálogo, com a palavra aberta, no altar, você se entregando. Eu sei que muitas das vezes é desafiador a pessoa se abrir. Ela precisa ter um momento a sós com outra pessoa e conseguir liberar dela para que ela consiga ser livre. Ninguém se abre em público. É muito desafiador para isso. Por isso que há grandes curas que Jesus fez na Bíblia, ele estava individual, no tete a tete. Chegou para aquele homem na beira do poço,
Diz para ele, o que tu queres? Levanta e anda. Jesus curava muito assim, ó, um e outro. Toma lá e da cá. Vaza, acorda, levanta e anda. Aquela menina que só dormia, segundo o pai dela estava morta, acorda, filha. Tá vendo? Os milagres foram muito individuais. Jesus trabalhou muito isso, essa comunicação, essa palavra vindo direto do trono de Deus, não tenha dúvida. Não era uma palavra qualquer, era uma palavra conectada com Deus. Verdade. Então, quando uma pessoa tem uma alma ferida, que chega alguém que tem Deus e olha no olho dela e fala bem assim, você não tem culpa e condenação, nada te afasta do amor de Deus, a alma na hora começa a colocar para fora. No final, se o pastor me permitir, eu quero criar um momento aqui para a gente tentar trabalhar isso. Se o pastor me permitir. Sim, de claro. trazer algo que vai mexer na sua alma, que vai trazer algo, vai colocar para fora. Como eu disse aqui, muitas coisas, muitos impactos emocionais, traumas da alma, feridas, elas acontecem e você não consegue botar para fora as palavras. E essas palavras vão ficando na sua alma, impregnadas. Eu falei para vocês, aquele dia na casa do pastor, sobre lágrimas. O que para mim é lágrimas hoje? Lágrimas são palavras que não saíram da sua boca e saem em forma de água, em líquido. Ou seja, era para você ter falado. Um exemplo que eu uso. O filho que teve feliz da alma com o pai. O pai morre, no dia que ele morre, no velório, ele chora que não quer mais. Aquelas lágrimas são palavras que não saíram, que estavam presas dentro dele. Verdade. E muitas pessoas estão colocando lágrimas para fora, quando na verdade deveriam deixar sair palavras. Mas eu sei que é desafiador. Eu lido com isso todos os dias. Esse é o meu trabalho. Fazer as pessoas colocarem para fora todos esses impactos emocionais, essas feridas da alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma curiosidade. Me diz aí, qual foi o pior caso que você teve que lidar sobre cura da alma? Qual foi o caso mais desafiador ao longo desses anos? Olha, pastor, eu tive muitos casos desafiadores. Muitos. Se eu for contar para você aqui, desse trabalho que eu faço individual, mas um grande caso que me chamou a atenção e foi algo que Deus me trabalhou para eu poder ajudar outras pessoas. Foi quando eu encontrei uma pessoa que já disse para mim o seguinte, olha, eu chorei tudo na minha vida. Eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, o meu marido não me ama, eu não sou feliz, eu já pensei em me matar, eu já pensei em abrir a porta do carro e pular, e eu pedi a Deus para que Deus mandasse para mim alguém que me ajudasse, porque senão eu ia tirar minha vida. Então esse caso para mim foi muito desafiador, e ela disse bem assim, nem Deus me faz chorar. Então eu olhei para aquela mulher com a graça que Deus olha para mim todos os dias. Eu falei com ela, você não conhece, meu Deus. Se você conhecesse, não diria isso. E aquela mulher, a gente foi conversando, ela foi se abrindo, foi falando. E passou 1 hora, 1h30, 2 horas, e ela não chorava. E eu fui em vários lugares conversar e tal, e o Senhor me trouxe a direção. E ela no final falou assim, me disse, a sessão está acabando, e eu não ia chorar. Eu falei, calma, a ferramenta mais poderosa você não conheceu ainda. Eu peguei na mão daquela mulher, juntei as mãos dela na minha mão, pastor. Eu falei, deixa eu orar por você antes de você ir. E eu comecei a orar. Naquela hora, eu invoquei o Deus de Israel. E eu comecei a falar a vida dela toda, pastor. E eu comecei a contar detalhes da alma dela, coisas da infância, coisas da intimidade dela. E o Senhor foi derramando. E quando eu vi, aquela mulher soltou as minhas mãos, caiu no chão e começou a chorar de soluçar. Na hora entrou toda pessoa na sala, eu mandei fechar a espera. E aquela mulher ficou debruçada, chorando. E ela disse para mim, há anos que eu não choro. Há anos que eu não coloco para fora. Ela estava numa fase que eu chamo e eu disse para o Senhor, sequidão. Há pessoas que estão dentro da igreja e estão secas, como um rio. Ou seja, fizeram represa, não passa nada. E aquela mulher depois se recompôs, levantou. E ela disse, realmente, agora eu conheço o Deus que você serve. Mas há muitas pessoas, pastor, dentro da igreja, secas. E não conseguem se abrir e deixar esse Deus maravilhoso que a gente serve entrar. Pastor, quando eu vou no monte orar, pastor, ai meu pai,
Sentir a presença dele, sentir a presença dele é um alimento para minha alma. Então esse foi um dos casos mais desafiadores. Eu tive inúmeros atendimentos desafiadores de mulheres que foram estupradas, que não conseguiam ter relações com seus maridos. Agora eu quero falar um pouco de outras feridas da alma. O senhor me perguntou no início quais são as piores feridas da alma. Foi? Sim. E eu falei que a depressão é uma das feridas da alma. E eu quero falar sobre pessoas que são responsáveis ou são agentes das maiores feridas da alma. O pai e a mãe. Olha você só. Que é pai e você que é mãe que está me ouvindo, você é um agente como eu me incluo também, tá? Porque se eu não vigiar, eu acabo ferindo as minhas filhas. A minha esposa também. Depois a gente vai falar sobre esposas doentes no casamento. Mas os pais são os maiores bloqueadores e os maiores agentes de criação de feridas nos filhos. Mas pastor, como assim? Quando eles reprimem os filhos, quando eles deixam os filhos de lado, quando eles lançam palavras de maldição para os filhos. Ah, você não vale nada, você não presta, você é igual a sua mãe, você é igual a sua avó, e não sei o quê, e não sei o quê, você não tira a boa nota na escola, cala sua boca, não fala agora. Quando os pais começam a repreender os filhos, não é educar é diferente. Educar é diferente. Mostrar o caminho para a educação. A Bíblia fala, mostra o caminho para o teu filho para que o se desvie para a direita e na esquerda. Não está falando você brigar, repreender, lançar maldição sobre a vida dele. Educar é fazer perguntas. O que você quer, meu filho? Fala para mim. O que o papai pode te ajudar? Eu quero dizer para você que é pai e mãe. Qual foi a última vez que você perguntou para o seu filho o quanto ele te ama? Qual foi a última vez? Eu não lembro do meu pai ter me dito que me ama, mas eu me curei. Hoje eu tenho um bom relacionamento. Então, pastor, os pais são os maiores bloqueadores dos filhos. Eles bloqueiam os filhos. E eu sabe por que eu falo isso, pastor? Porque quando eu faço uma coisa aqui que chama teste de perfil, teste de personalidade e temperamento, eu começo a identificar pessoas extremamente críticas, altamente conformes, cheias de feridas e trauma. E quando eu começo a falar as frases que os pais delas falaram para ela, eles começam a me dizer, como que você sabe disso? Eu sei. Eu conheço a alma das pessoas. Eu sei que a sua vida está paralisada na fase adulta porque o seu pai lançou palavra de maldição na sua infância. A sua mãe lançou palavra de maldição na sua infância. Você viu seu pai traindo a sua mãe. Você viu seus pais brigando. Você viu seu pai indo embora. Você viu seu pai amaldiçoando a sua mãe. E tudo que você viu entrou na sua alma e instalou. E agora, quando você está adulto, tudo isso vem te importunar. A gente pode dizer tudo que isso paralisa uns, mas leva outros a viverem uma gangorra, né? Ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. Ora tá bem feliz, conquistando tudo. Ora, não, nada dá certo para mim, ninguém me ama, minha vida é uma vida desgraçada mesmo. Tem a ver com isso, não tem? Perfeito. Pais disfuncionais, filhos disfuncionais. Os nossos filhos, eles modelam os pais. O seu filho não é o total resultado do que você educa ele. Isso tem parte. Mas a grande parte é o que eles veem quem você é. Não é o que sai da sua boca, é o que você transmite para eles. Se você dá amor, dá carinho, dá atenção, beija, abraça, fala que ama, cheira eles, dá bom dia de manhã, isso vai instalar o drive. Agora, só falar, pastor, não vai adiantar. Eles aprendem vendo, ouvindo e sentindo. Para isso tem que ter experiência. Vou entrar um pouquinho mais, mas não é minha área. As pessoas me pedem e perguntam muito, mas eu não me arrisco. Hoje nós vivemos um mundo onde há várias doenças psicoemocionais, que são mais em crianças. Sim ou não? Sim. Síndrome de criança acelerada, TDAH alguma coisa, PHD alguma coisa, várias palavras criadas de doenças que não existiam e hoje existem. Uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, você cuida de crianças na parte emocional da criança? Eu falei assim, olha, eu cuido.
Só que eu cuido de crianças mal resolvidas e adultos. Por que, pastor? Eu falei assim, porque o seu filho, se ele está doente emocionalmente, é por causa de você e seu marido. Eu perguntei, quem é o mais ausente? Quem é que não fica em casa? Quem é que não abraça ele? Quem é que não dá amor e carinho? Quem é que não lança palavra de afirmação? Quem é que não faz isso, aquilo? Aquela mulher começou a murchar. Daqui a pouco, os olhos dela encheram de água. Eu falei, tá vendo? Se você fizer tudo isso que eu te disse, o seu abraço vai curar o seu filho. Mas, pastor, onde você me garante isso? Uma criança que tem problema disfuncional, ela é uma criança insegura. E a insegurança está em outro sentimento, que é o medo. O medo é uma ferida da alma que se instala através de um impacto emocional. Agora eu acredito na Bíblia, quando ela fala que o amor lança fora todo medo. Se os pais conseguem compartilhar o verdadeiro amor com seus filhos, o medo sai da vida deles. Agora, pastor, como que nossos filhos serão sarados? Se os pais estão enfermos emocionalmente. Pois é. Se o filho chega, dá um celular para ele. Fica no celular, menino. Dá o celular. Se vira. É o mundo que vai instruir. Porque o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, vai estar lá a crença. Você não vê a criancinha, daqui a pouco está cantando patati patatá e não sei o quê. Como ele conseguiu isso? Vendo, ouvindo e sentindo. Agora, quem tem que ser o maior transmissor disso? Os pais. Como? Presentes. Quanto mais presente você for, mais o seu filho é curado. Eu falei, acabei de vir na administração de casais, e eu faço um momento que eu trabalho essa parte de ver, ouvir e sentir com os casais. Eles choram, eu saí de lá, vários casais estavam chorando. Eu diria que quase todos estavam chorando. E eu disse para os maridos, abrace a sua esposa, o seu abraço cura ela. O seu abraço, o seu carinho, o seu amor, o seu chamego cura ela. Ela precisa ver e ouvir e sentir. As suas palavras de afirmações vão curar essa mulher do seu lado. Aí eu já vou entrar em outro tema, pastor. Hein, pastor Pedro, então, ainda aproveitando que você está falando de casal, como lidar com os anos que se passam, né? A gente tem visto aí casais que têm 20 anos, 30 anos de casamento, separando, divórcio, jogando tudo para o alto e se aventurando em algo que todo mundo sabe, né? Loucura. Uma experiência dessa, como permanecer no casamento, né? Superando esses conflitos. Pastor. Ok. O problema não é o casamento. Você que está ouvindo, os princípios do casamento são os mesmos desde a criação do Éden. Desde quando Deus fez Adão, mandou ele dormir porque não queria a opinião dele para fazer mulher, fez a mulher algo precioso, perfeito, até que botou ele para dormir. Tipo assim, se eu deixar esse cara acordado, ele vai querer dar pitado na minha obra, vai querer dar palpite. Eu não quero ninguém dando palpite na minha obra. Eu quero fazer perfeito. Eu quero a mulher perfeita. Ok? O que acontece? A Bíblia fala que Adão deitou no sono e o Senhor tirou uma costela. Sim ou não? Sim. Sim, né, pastor? Agora, que costela é essa? Que osso é esse? Não é o osso da sua costela aqui embaixo. Você que é homem, que está me assistindo, pastor, tenta tocar no seu coração. Aqui, ó, em cima. Você consegue? Tocar no coração, no órgão? Não. Não. Tem o que aí na frente? O que tem na frente? Costela. Isso, foi esse osso, essa costela que Deus tirou. Por quê? Porque a mulher protege o coração do homem. A mulher é protetora do coração do homem. Só que quando o homem não sabe isso, ele esquece de cumprir princípios que estão na Bíblia. E Salomão disse, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Agora, pastor, Salomão disse que o homem sábio edifica a casa? Não. Ele disse a mulher sábia. Agora, então, com quem está o conselho?
Com a mulher. A mulher é conselheira. Não é isso? Ajudadora. A mulher na Bíblia é opositora idônea. Então vamos parar e pensar. Eu quero falar mais para os homens, tá? Porque quem faz os maiores erros são os homens. Eu sei disso, sou homem. Um dia eu já tentei sair de casa, não consegui. Mas eu já tentei. Entende? No início da minha caminhada, eu falo isso. Eu tentei sair de casa. Eu pedi para ir embora. Então é o homem que faz a maior caca. Você, homem, está me ouvindo? Segura aí. Quando o homem não tem discernimento, que a mulher é conselheira, ajudadora, opositora idônea, ele não ouve ela. Pastor, toda vez que eu não ouvia minha mulher, eu me dei mal. Toda vez que eu não ouvia minha mulher, eu tive prejuízo. Nos Estados Unidos, eu tive muitas experiências assim. Quando eu comecei a ouvir a minha mulher, Deus começou a mudar a minha vida. E eu te falo, hoje eu vivo o meu melhor casamento. Mas, pastor, existe o melhor momento de casamento? Existe. Qual que é? O atual. Daqui 10 anos vai ser o meu melhor casamento. Daqui 20 anos vai ser o meu melhor casamento. E daqui 30 anos vai ser o meu melhor casamento. Quando eu casei, aquele dia foi o meu melhor casamento. As pessoas têm a crença errada. Ah, como eu era feliz nisso. Querido, não existe isso. O casamento é bom todo dia. O nosso Deus é o Deus do agora. Amém. Não é o Deus do ontem nem do amanhã. É do agora. Então, o seu casamento melhor é agora. A sua melhor fase é agora. Não é pela condição que você vive, é pela decisão e por aquilo que você crê. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, para que o seu casamento dure muito tempo, você tem que ouvir mais a sua mulher e entender que ela protege o seu coração. Se você ouve mais ela e ouve menos o mundo, menos outras pessoas, a sua mulher vai ajudar você a tomar decisões. Eu vejo muito isso. Coração de homens duros. Então, lógico, tem que ser um tratamento das duas partes, não só de uma. Mas a maioria dos homens cometem os mesmos erros. Tentam sempre tomar decisões sozinhos. Quando, na verdade, a mulher tem que ser buscado nela a palavra. Você tem que compartilhar com a sua esposa. Hoje eu compartilho tudo com a minha esposa. Porque eu entendi que o meu ministério só vai crescer quando a gente for só uma carne. Amém. Amém, pastor? Quando a gente for só uma carne. Eu quero também para o nosso tempo tá aqui se findando, muito rápido, passa muito rápido. Eu queria ver com você também como lidar. Nós estamos aí diante de uma pandemia, né? Como lidar, pastor Deide, com a perda de um ente querido. Eu não quero me referir só à perda de um ente querido, mas à perda de alguém mas é mais forte. Que te deixa, mas também a perda de um ente querido. Você não estava preparado para aquilo. Como lidar com isso? Pastor, sabe a pergunta? Se você que perdeu alguém, eu vou te mostrar aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não posso. Como eu já ajudei pessoas a curarem essa ferida da alma. Sabe? Ó, é muita coisa, pastor. Aí tem que fazer umas 10 lives. Olha lá. Vamos lá. Já apareceu várias pessoas dessa fase, ok? Sim. Mãe que enterrou filho, que não enterrou filho, filho que perdeu a mãe, viu a mãe no caixão. Ok. O que acontece? Esse trauma, esse impacto emocional vai ficar lá na alma da pessoa, lá no córtex visual, no inconsciente. O que acontece? Toda vez, vou pegar o exemplo de um caso real. O cliente chegou aqui e eu descobri algumas coisas, vi que ele estava um pouco diferente. E o Espírito Santo perguntou, pergunta da mãe dele. Eu perguntei, sua mãe. Ah, minha mãe faleceu. Aí com quantos anos? Ah, minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Aí liguei o radar, opa, 7 anos. É a fase mais sensível. Na fase dos 7 aos 12 anos, o impacto emocional é muito forte. A pressão que exerce sobre a mente da criança é muito dolorida. O que acontece nessa fase cria um trauma muito grande. Imagina. Então, eu comecei a trabalhar, pastor, e eu vi que ele não desandava. Então, eu falei, Deus, me ajuda a criar uma ferramenta, criar algo poderoso, eu preciso libertar esse homem. Pastor, então o Senhor me disse, faça isso, isso, isso. Aí, numa sessão, eu fiz ele encontrar a mãe dele de volta. E terminar
aquilo que ele não tinha terminado. Eu fiz aquele homem, pastor, despedir da mãe dele. Porque ele tinha 7 anos. Então ele viu, ouviu e sentiu, mas ele não falou. E ele era muito tímido. Daí eu entendi a timidez dele. E então eu criei uma situação onde eu fiz aquele homem despedir da mãe dele. E depois que ele se despediu dela, ele desceu aos prantos, como uma criança, como aquela criança de 7 anos. Então eu percebi, agora sim. Pastor, hoje esse homem vive uma fase da vida de plenitude. Ele não conseguia parar o relacionamento, hoje ele está noivo. Uau. Ele não conseguia se casar com outras mulheres, ele tem só uma mulher. Ele estava desviado da igreja, voltou para a igreja. Ele não conversava com o pai dele é o melhor amigo dele. Ele hoje aumentou o salário dele na empresa e ele é referência no trabalho dele. Simplesmente, pastor, porque ele conseguiu se despedir da mãe dele. Ou seja, a ferida da alma criou uma raiz da amargura. Pastor, a foto dele, se eu te mostrar, do primeiro dia e hoje, é outro homem. É outro homem. Ele chega para mim e eu falo, agora você é um homem. Agora você é aquilo que está em Gênesis 1:26. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre todas as coisas. Agora você tem a identidade de um dominador. Mas não. Antes, ele era melancólico, cólero, vivia chorando, como menino, todo deslenhado. E hoje é um homem de verdade. Glória a Deus. Porque uma verdade entrou dentro dele. Glória a A Deus. verdade que é a palavra de Deus. Pastor Deide, o nosso tempo está encerrando. Uau. E eu quero... Oh, meu Deus! Eu quero te dar a oportunidade agora, né, de você dar as considerações finais. Você também disse que queria fazer algo aí com o pessoal aí. Fica à vontade, meu querido. Eu não sei, aqui as minhas mensagens pararam, não sei porquê, não estou vendo mais as mensagens das pessoas, não sei por que parou, travou aqui no meu comentário. Não tem como eu saber alguma dúvida, alguma coisa, mas eu queria fazer algo diferente. Não só falar. Não sei se eu vou conseguir, pastor, porque é a primeira vez que eu faço ao vivo, né? Eu faço isso em ambientes de glória, eu faço isso no meu escritório. Então, assim, eu não consigo ver as mensagens. Sobe Talvez pra não sei se eu vou cima. conseguir fazer. Sobe pra cima e Subir? vai pra última, que aí elas voltam a aparecer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sobe até a última. Subiu. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aqui está dizendo para mim que nós só temos mais 1 minuto e 50 segundos. Nossa, Deus. Então não vai dar tempo não, pastor. Nós vamos ter que fazer em outro momento. Demora uns 5 minutos. Então... agora voltou. Faz outra live, pastor. Marca outra live. O pastor é uma bênção. Amém. Glória a Deus. A gente vai ter que fazer mais live, pastor. Vamos pastor, fazer. Eu te juro. Eu peguei o primeiro tópico de 10 tópicos para a gente conversar. Uau! Um tópico só. Olha só. É muita coisa. Eu quero também te dizer, pastor Deide, mais uma vez, que eu quero organizar contigo aqui na Grande Vitória, a gente fazendo um auditório. Amém. Eu vou sim, pastor. Vamos estreitar isso. Sabe, tem muita gente ferida, magoada. E assim, você vai com um profissional, o cara não é crente, o cara faz besteira, fala besteira, só piora. Mas a gente fazer com o homem de Deus é diferente, né? Você tem... Eu, pastor, os meus clientes estão comigo porque eu sou homem de Deus. E eles falam, eu sou todo você porque eu venho na sua vida. Glória a Deus. Agora, a irmã colocou aqui, sai e entra de novo. Irmã, eu vou pro monte orar, me perdoa. Eu vou buscar papai. Eu vou me encher lá no monte. Não que eu seja cheio, mas eu quero sempre mais. 11 horas aqui em Linhares a gente sobe um monte e vai buscar a Deus. Todo mundo querendo estar lá. Glória a Deus, pastor. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas terminei, pastor, seus minutos, para terminar. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Vai cair a live. Se você quiser novamente e quiser estar conosco, é só falar aí. Nós vamos estar juntos. Vai ser bênção. Entra. Pastor, posta a foto lá e entra nos comentários e comenta. Eu quero...